Olá, galera. Professor Moisés que está falando novamente. Hoje vamos falar sobre músculos da face e músculo da mastigação. São dois grupos de músculos separados, cada um com funções distintas, porém na mesma região que é da crânio, né? Como eu já havia dito, vai existir alguns músculos que eu vou cobrar, alguns outros músculos eu não vou cobrar. A maioria dos músculos da face que são responsáveis pelas expressões faciais, eu não irei cobrar. Porém, entretanto, todavia, os músculos da mastigação, que são 6, eu vou estar cobrando sim em prova. Então é importante que estejamos por dentro, tá bom? Esse material aí é top, ele vem com todos os detalhes sórdidos e não tem motivo pra gente não saber. Tempo a gente tem, à vontade em casa, e material também tem já, né? Então pronto. Vamos lá. Músculos da face. Esses músculos estão divididos em 26 no total. São 23 músculos, perdão, 23 músculos, sendo divididos no couro cabeludo a gente tem 3 músculos. Eu vou falar de cada um específico separadamente, mas eu tô falando os grupos para vocês saberem de onde é cada músculo, ok? O couro cabeludo tem 3. As pálpebras são 2 músculos. O nariz, 3 músculos. Orelha, 3 músculos. Boca, 12 músculos. A região da maxila e da mandíbula tem no total de 12 músculos. Finalizando em um total de 23 músculos da face. E esses músculos são responsáveis pelas movimentações das nossas expressões faciais, a movimentação do nosso abrir e fechar dos olhos, abrir e fechar da boca, movimentos do nariz, bochecha, todas essas estruturas, existe um músculo específico para essa movimentação, tá bom? Como eu sempre falo e repito, nada está lá por estar. Tudo tem um sentido, tudo tem uma função, ok? Os músculos são autoexplicativos. Então, assim, o próprio nome mesmo já vai estar dizendo para que serve, qual é a função dele, tá bom? Então, a gente vai por parte, devagarzinho, identificando aí na imagem. Vocês têm a imagem aí, vocês vão poder estar dando um zoom, tá bom? E a gente vai por parte. Vamos lá, vamos começar falando sobre uma membrana, não é músculo. Como ela está no pico da cabeça, vamos falar logo sobre ela. A aponeurose epicrânica. Ela é uma membrana, ela tem a cor dela é branca, é esbranquiçada, ela é fibrosa e ela é responsável por envolver as estruturas musculares de uma estrutura para outra, ligando até mesmo as extremidades de algumas estruturas. Mas o papel principal dela é, de fato, o revestimento das estruturas musculares, não só do crânio, mas dos músculos gerais no nosso corpo. É epicrânica porque é de crânio, mas ela está presente em todos os nossos restantes dos nossos músculos, ok? Vindo um pouquinho para o lado de cá, lado esquerdo, temos um músculo occipito frontal, o ventre frontal. Ele está dividido em 2 partes, no ventre frontal e no ventre occipital, que é atrás da cabeça, na nossa nuca. No instante a gente chega lá, tá bom? O músculo do supercílio, que é responsável pela movimentação dos cílios. As palavras já são autoexplicativas, né? Como eu havia dito.
Temos logo em seguida o músculo orbicular do olho, em formato de redondo, né? O músculo levantador de lábio superior da asa do nariz. Esse músculo, quando a gente vai dar aquele espirro, sabe? Que a gente dá aquela levantada no nariz, é ele aí que faz esse movimento, tá bom? O músculo levantador do lábio superior. Ele mesmo já está se auto-explicando. Ele faz o levantamento, ele ajuda no levantamento, na movimentação do lábio superior. E logo abaixo dele temos o músculo do zigomático, o menor. Nesse caso a gente tem dois músculos. Na maioria dos músculos que vem parte menor, sempre vai ter uma parte maior. Às vezes a parte superior vem também a parte inferior, mas não é regra não, tá? O músculo do zigomático, sim, podemos dizer que temos duas partes. A parte menor e a parte maior. Uma sobrepondo a outra. A menor está mais a parte mais interna e a maior está mais externamente. O músculo levantador do ângulo da boca. O músculo bucinador. Logo em seguida, o músculo do riso. Já está explicando. Ele é responsável também na hora de rirmos. Ele faz o movimento de contração da boca para fazer o formato daquele levantamento da boca do riso, né? O masseter, que é um dos músculos da mastigação. O músculo oblicuar da boca, na parte inferior e na parte superior do lábio. O músculo abaixador do ângulo da boca. O músculo abaixador do lábio inferior. E o músculo mental. Lembra daquele forâmio que está aqui também, ó? Chamado de forâmio mental? Temos também um músculo mental. Um músculo bem fácil de se lembrar. Do lado de cá, temos também um músculo abaixador do lábio inferior. O músculo abaixador do ângulo da boca. Um músculo novo que não tem do lado de lá. Esse é um músculo que não encontramos do lado de lá. É um músculo diferente. Ele é chamado de platisma. Logo acima, o músculo do riso, do sorriso. O levantador do ângulo da boca. O músculo do zigomático, a parte maior e a menor. O levantador do lábio superior. O músculo nasal, não foi falado também na outra parte. É o músculo que envolve o osso nasal. Essa cartilagem do nariz aí, logo abaixo do músculo nasal, vai ser explicado em um vídeo, no mesmo vídeo, mas separadamente. Vou falar especificamente dessas cartilagens e dessa estrutura do septo. Por fim, o músculo que não foi falado aqui, dessa parte, é o prócero. Que é esse músculo no centro do nariz, perto do cílio. E finalizamos a parte anteroposterior do crânio. Vamos para uma curiosidade a respeito dos músculos. O músculo considerado como o músculo mais fraco do corpo humano. Quem é esse músculo? O músculo da pálpebra, a parte superior. Ele, além de ser considerado um dos músculos mais fracos do nosso corpo, ele também é considerado um dos menores músculos, a sua estrutura.
Essa é uma boa curiosidade. Quem perguntar quem é o músculo mais fácil do corpo, já estamos por dentro. E vai que cai na prova, né? Fica a dica. Vamos lá. Pegar agora uma parte da visão lateral do crânio. Para mostrar alguns outros músculos que talvez não esteja na parte frontal, tá bom? Essa parte da frente aqui já foi toda explicada, essa estrutura aqui, ó. Quase toda já foi explicada. Então eu vou pular os músculos que eu já falei. Vou falar dos que eu ainda não falei. O músculo, por exemplo, o músculo temporal. Esse músculo temporal é esse músculo aqui, tá? Essa aqui é a aurícula superior. Mas todo esse músculo aqui é chamado de músculo temporal, tá bom? Ele está dividido em algumas partes. A aurícula superior e a anterior. A aurícula, porque está ligada à orelha, tá bom? Está atrelado, tá correlacionado, tá bom? Esse músculo também é um músculo que faz parte dos músculos da mastigação. Mas um músculo aí para você botar, já falei dois músculos, o masseter e um músculo temporal, tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Músculo nasal já foi falo. Músculo superior da asa do nariz já foi dito também. Pronto, todos esses músculos aqui do zigomático, do ângulo da boca, do riso já foi falado. Agora, vamos pro lado de cá, pro fundo do crânio. Aqui, ó, logo atrás da orelha, esse músculozinho aqui, ó, quase que passou despercebido. É o músculo auricular posterior. Então vamos lá. Parte anterior, parte superior e a parte posterior. Logo em seguida, e por último, para fecharmos os músculos da face, o músculo occipital frontal no ventre occipital, como eu tinha dito. Ele tem dois ventres, o frontal e o occipital. E fechamos os músculos da face. Aqui embaixo, ó, os músculos da mastigação já começa aqui. O músculo masseter, por sua vez, ele está dividido em duas partes. A parte mais da superfície, a própria palavra diz, a parte superficial e a mais profunda, que é logo atrás desse músculo. Temos também os músculos que são divididos em duas partes, a medial e a lateral, que é os pterigoides, uns nomezinhos bonitinhos, né, pra gente lembrar, mas a gente vai falar mais sobre eles adiante. Vamos falar agora sobre a cartilagem do nariz pra gente não esquecer. A cartilagem nasal, ela está dividida em 5 partes. Temos o processo lateral, a articulação maior, que é essa daqui, ó, ela fica dividida em duas partes. E temos essa parte lateral aqui, que fica quase na parte inferior do nariz, que é as alares menores. Alares porque vem de alado, asa, tá bom? É a cartilagem alares menores. Dentro, nessa parte do centro aqui, ó, deixa eu botar aqui nessa imagem pra você ter uma noção melhor. Essa parte do centro aqui, que divide um lado do outro, é chamada de septo.
A gente ouve falar muito do septo, quando a gente fala desvio de septo, tal pessoa tem desvio de septo. É por conta de um morde a tua língua sem querer, que tu vai ter noção mais ou menos de como é forte. E a maioria das vezes que a gente morde a língua, automaticamente corta, fura a língua quando a gente morde de verdade, e quando não fura, machuca bastante. E observe que a gente não tá botando força. O que acontece? Quando a gente está conversando e mastigando, nesse conversar e mastigar, ou está distraído, a gente morde involuntariamente a língua. Que ela é feita para de fato se esconder, né, na hora da mastigação. Mas essa mordida involuntária não é nem um terço da metade da força que ele tem de fato. Quando você vai morder algo duro, que você contrai mesmo com a intenção de morder, é bem mais forte. É a pessoa que teve essa medida de 422 foi uma pessoa que de fato estava fazendo um teste, né? Então ela estava botando toda a intensidade muscular de contração. E foi feita essa medida. Mas não é só ela. Isso aí é relativo de pessoa a pessoa. Existem pessoas que vai ter o músculo do glúteo e os da panturrilha mais forte. Vai variar muito. Mas esses três aí são os concorrentes. Porque você vai vou isolar. Não. É o masseter, não. Aí pronto. O masseter é um dos mais fortes. Mas em algumas pessoas. Vai existir a exceção da regra e você pode achar em outros livros ou em outras fontes dizendo que não é o músculo mais forte, então o professor estava mentindo, não. Eu estou deixando bem claro que existem outros músculos que podem sim ser tão forte quanto esse músculo da mastigação. Ok? Vamos voltar para lá. Podemos ver aqui a cápsula, né, da articulação temporomandibular. Dentro dessa cápsula tem uma cartilagem. Vamos falar sobre ela isoladamente, talvez no próximo vídeo, porque talvez não dê para falar dele nesse vídeo que estamos falando sobre músculo. Mas logo podemos ver de frente, na parte lateral, o músculo temporal e o masseter, sendo dividido em duas porções, a mais profunda e a superficial. Porém, por dentro existem outros músculos que é chamado de pterigóideo. Esse pterigóideo ele está dividido em duas partes, a parte lateral e a parte medial. A parte lateral, por sua vez, está dividido também em duas porções, a parte superior e a inferior. Essa daqui é a parte lateral do músculo. Essa daqui, por sua vez, é a parte medial. Se você observar aqui, está falando um pouquinho sobre o disco articular da cabeça da mandíbula, da cabeça da ATM. Tá bom? Processo estiloide, que sempre aparece, né? Esse espinhozinho, chama de espinho. E o músculo pterigóideo medial, ele também está dividido em duas partes, que é a mais profunda e a superficial. Ok? Então vamos ter duas divisões. Dentro dessas duas divisões, lateral e medial, temos mais duas divisões. A parte medial com a parte profunda e a superior. E a parte lateral com a cabeça superior e a inferior. Ok? Professor, você vai cobrar assim mesmo? É lá? Talvez não. Vou ver se dá para cobrar só o nome do músculo isoladamente. Tá certo? Mas para que facilitar? No concurso não vai ter facilidade, né? Eu quero preparar vocês para concurso público. Aqui uma visão póstero-anterior do músculo masseter e dos pterigóideo, o medial e o lateral. A articulação temporomandibular, o disco articular também, a cabeça da mandíbula. Tem separadamente aqui o nome do músculo mais estreitinho, mas para você aprender, ele está enumerado e está sendo especificamente
destrinchado aí. Você pode encontrar no material de vocês que eu estou disponibilizando. Deixa eu ver. O músculo masseter, que é o mais forte do corpo. Pronto. Músculo da mastigação e músculo da face já foram explicados. Vamos agora falar um pouquinho sobre aquele nervo que eu tinha falado lá na parte inicial de anatomia, que são chamados de nervo, é um nervo chamado trigêmeos. Ele se divide em 3 partes. O nervo oftálmico, o maxilar, o nervo do maxilar e o da mandíbula. Todos eles estão atrelados sim pelo glânglio trigêmeo. E os 3 são chamados de nervo trigêmeo. Ele é responsável por passar todas as terminações nervosas da mandíbula, do maxila e dos nossos olhos. Todos os 3 estão atrelados diretamente. Podemos ter uma noção disso nessa imagem aqui, ó. Nós podemos observar que a parte oftálmica, a parte do sistema do palato, da boca, e a do sistema do nariz nasal estão todos interligados. Por quê? Quando um tem algum problema, nós podemos sentir, repercutir nos outros. Se você está com um problema com o nariz congestionado, você não sente tanto o sabor quanto como tu está com o nariz normalmente. Quando a gente vê algum alimento, mesmo sem sentir o cheiro ou o sabor, nossa boca produz líquido, saliva. A gente sente a vontade de degustar, então estão todos interligados. Quando a gente sente o cheiro, nem se fala. Quando a gente passa ali perto do acarajé, que passa aquele cheiro forte, a boca enche de água. Além da parte da nossa mente, a lembrança, né? Quando a gente tem lembrança de algo, se eu disser agora aqui, quem gosta de pimenta, você gosta de comer uma pimenta, quando você lembra da palavra pimenta, limão, a sua boca começa a produzir saliva. Porque a nossa memória também ela consegue fazer um comparativo, uma lembrança. Ele traz na memória os aspectos do alimento, e aí quando o alimento é muito ácido, como o limão, ele produz saliva, que é o que ele faz de fato. Quando é uma pimenta, um alimento também ácido, ele também produz saliva, que é a função de proteger o nosso corpo. E aqui a gente também pode ver as 3 glândulas salivares, que quais são elas? A glândula sublingual, que está logo abaixo da língua, a glândula submandibular e a glândula parótida, que é essa aqui que está meio cinza, não tá, deixa eu ver se está especificada. Essa daqui, ó, a parótida, essa é a maior aqui, ó. Ela fica logo atrás da orelha, na direção da orelha. Ela é a glândula parótida. Aqui está explicado, ó. Glândula parótida. Todas essas glândulas têm a função de produzir saliva. Falando dela, a saliva. Do que é composta a saliva? A nossa saliva é basicamente composta por ar, que dá aquela... quando a boca tem aquela saliva, nossa saliva não tem aquela espuma, né? Aquele formato espumoso, é por conta do ar que tem nela. Além de ar, o que encontramos na saliva? Água, obviamente. Petialina, nitrogênio, enxofre, potássio, sódio, cloro, cálcio, magnésio, ácido úrico, ácido cítrico e, por último, proteína. Misericórdia, a nossa saliva tem tantos componentes? Sim, tem sim vários componentes. Ela faz parte do nosso sistema digestivo, como eu já falei várias, inúmeras vezes. E também
eu não tinha falado sobre isso, ela tem a função de proteção da nossa boca. Ela, por sua vez, ela combate bactérias, vírus e micróbios. Ela tem essa função. Vocês podem copiar isso aqui, ó. Eu vou até dar uma minimizadinha, dá um pause aí. E copia todas essas informações que tá aí, que vai ser necessário. Ok? Pause. Pronto. Continuamos. Uma pessoa adulta, ela produz em média 1 litro a 1,5 litro, ou no máximo 2 litros de cuspe, ó, de saliva. Isso quando a gente não tá namorando, né? Porque quando a gente tá no love, nessa quarentena, então a gente pode até engolir mais de 1,5 litro ou 2 de saliva, vai depender do nível do love. Tô brincando, mas de fato a gente engola a saliva do parceiro, mas não a ponto de completar essa quantidade absurda de saliva. Enfim, um ser humano adulto produz por volta de 1 litro a 2 de saliva, no máximo. A saliva, como eu já falei, ela tem uma enzima responsável pela digestão, que a amilase salivar, que ela também é responsável pelo início da digestão. Começa já por ela e em seguida para os outros sucos gástricos que nós temos para o processo digestivo. Como eu já tinha dito aqui no finalzinho, falar um pouco sobre o poder de salivação que vem por conta do nosso ver, sentir o cheiro, independente do sabor. Toda vez que a gente vê, sente o cheiro de um alimento que nos traz a lembrança de algum tipo de comida, a gente produz saliva, porque nossa mente acredita que ela vai se alimentar, entendeu? Ela já se prepara para encher a boca de saliva, para ajudar tanto umedecer como no processo de deglutição mesmo. Comer uma coisa seca assim, misericórdia. A gente ainda usa líquidos para ajudar na deglutição, mas a saliva por si só já pode fazer essa função perfeitamente. A gente bebe porque a gente tem hábitos alimentares errôneos. E o que eu vou falar por último a respeito da saliva? Uma pequena observação. Quando a gente masca muito chiclete, além da produção aumentar de saliva, a gente aumenta também o suco gástrico, porque o processo de mastigação é informação para o cérebro de que você está de fato se alimentando. Então, a mastigação de chiclete excessiva pode causar algumas doenças gástricas, como gastrite ou um aumento do pH, uma azia por conta dessa mastigação excessiva de chiclete.